que saudade do tempo de antigamente, quando o mestre se encontravam. A infância dele foi na roça, junto com nós todos, os irmãos. Nascemos na roça, nos criamos na roça. Depois de passou a adolescência, ele veio aqui para Salvador. E aqui ele construiu uma vida aqui no bairro da Paz, juntamente com o Gil, com a Aranha, com o Vitor e com o Del e com muito mais, entendeu? Ele expandiu a capoeira não só aqui no bairro da Paz, como viajou para vários lugares. Era uma pessoa muito inteligente. Eu e ele brincava muito capoeira na roça de pequenininho. Brincava bastante, minha mãe tinha um disco de vinil que só tinha música de capoeira, onde a gente brincava bastante capoeira. Apesar de não saber nada, criança, né? Mas muito bom. Trouxe foi um cara de uma índole muito boa. A gente brincamos bastante, né? Chegou aqui em Salvador, eu cheguei primeiro que ele, depois ele veio. Aí ele abriu a academia e eu fui o primeiro aluno dele. O pessoal apresentava ele, chamava ele de mestre. Chamava ele de pequeno mestre, mestre pequeno. Aí no qual ele uniu o útil ao agradável, aí pegou e falou, já que o pessoal me chama de mestre pequeno, pequeno mestre, vou adotar o nome do grupo Pequeno Mestre. E daí tá até hoje, o grupo de capoeira Pequeno Mestre. Ele não era mestre ainda, mas já tinha o nome Pequeno Mestre, por ele ser assim uma pessoa tão desenvolvida na capoeira que os mestres botou o nome dele Pequeno Mestre. O mestre do Mestre Léo, o Mestre Roque dos Anjos, mais conhecido hoje na atualidade como Grã-Mestre Roque, né? Mas Léo era aquela pessoa que ele não precisou de um mestre exato para ele aprender a capoeira, né? Ele já veio com os dons, né? Os dons que ele tinha. Ele era uma pessoa bastante flexível. Desde os seus 18, 20 anos, a flexibilidade dele era incrível. Por incrível que pareça, ele aprendeu a fazer movimentos flexíveis antes mesmo da capoeira. Ele já escalava, ele já pulava, ele já saltava, já andava em cima de linhas, em circo, essas coisas aí. No circo ele saltava, ele fazia várias apresentações e chegava na cidade desafiando, com uma escada mais ou menos com 10 degraus, desafiando o capoeirista da cidade e saltava do último degrau. Léo ingressou na capoeira por volta de 1990. E em 1996 ele introduziu na Boa Vista o primeiro grupo de capoeira, que foi o grupo de capoeira Algunjá, que ele levou para a minha comunidade, onde eu ingressei na capoeira através do tempo do aluno, né? Que Léo naquela época ele era aluno, né? Então em 98 mais ou menos ele ganhou a primeira corda dele. E daí ingressou, foi ficando maduro e conhecendo melhor o mundo da capoeira. Além de ser mestre de capoeira, foi borracheiro, já trabalhou em circo, já foi personal trainer, o mestre já fez de tudo. Conheci o mestre aqui mesmo. Eu tinha na faixa de uns 18 anos, eu conheci ele. Quando eu estava passando, eu vi uma aula de capoeira e eu olhei. Aí ele, vinha, quer treinar? Eu falei assim, eu gostaria. Ele, não, pode vir de qualquer jeito, mesmo, a roupa que você tá. E aí eu entrei, comecei a fazer umas aulas e depois no outro dia eu comecei já a treinar com ele. E você era a única mulher ou tinha outras mulheres na roda? A única, primeiro. Estava ensolarado o tempo. Aí eu comecei a cantar, comecei a animar a roda. Aí cantei uma música, exatamente essa. Esse tá quente, joga água. Se tá quente, joga água. Esse tá quente, joga água. Esse tá quente. Aí em seguida o tempo fechou e logo caiu uma chuva, que foi tanto que a gente ainda brincou no meio da chuva. Aí no meio da roda mesmo, o mestre pegou, parou a roda e ressaltou: a partir de hoje você vai ser chamado de aluno formado cacique. Logo no início eu não gostei muito do apelido,
eu tinha um apelido que era Guil, gostava pra caramba quando os outros me chamavam de Guil. Eu aceitei e ao decorrer do tempo ficou cacique e até hoje. O mestre Léo para mim ele foi meu pai, minha mãe, meu irmão, um dos meus melhores amigos. Eu poderia dizer que o mestre Léo para mim foi a minha escola, onde eu aprendi tudo que eu sei de capoeira hoje e algumas coisas da vida. O que mais marcou em minha vida é que ele fez parte da minha vida. De eu poder conhecer ele, não tive mãe, e sempre quando eu sentia falta de mãe, ele está sempre do meu lado. Ele me deixou muita saudade mesmo, e nos momentos que eu mais precisava, sempre ele estava do meu lado. Eu só tenho a agradecer a meu irmão, o mestre, por hoje eu ser mestre de capoeira, né? Por eu ser mestre de capoeira e por eu ser esse pai de família que eu sou hoje. Se eu sou um bom pai, eu fui um bom filho, eu fui um bom irmão, eu agradeço isso a ele, porque foi ele que praticamente me criou. Foi ele que me trouxe para o mundo, ele que me ensinou as coisas do mundo. Então, nesse momento, eu só tenho que dizer a ele que amo muito ele em vida e em morte e vou amar eternamente. Ele era o pai de Gui, o pai de todos eles aqui, ele considerava como um filho. Você vê que quando esses meninos saíam, ficava todos em volta deles. Mas quando esses meninos saíam, eu morava com meu irmão. O meu irmão ficava numa aflição, como se fosse os filhos dele que estivessem na rua. Enquanto não chegava a todos, ou então não dava notícias, pai, eu estou em casa, estou aqui, ele não sossegava. Eu me lembro uma vez que os projetos tinham encerrado e ele dava aula lá no conselho e de uma hora para outra fecharam o espaço lá para ele. E ele ficou pensando se ia dar aula na rua, ele falou que não ia parar a capoeira. E aí ele começou a dar aula na casa dele, numa sala pequenininha, que era capoeira regional, jogo de dentro, a gente fazia tudo ali dentro daquele espaço ali. Não era à toa que a gente botou o nome de Assalpão. Ele morava de aluguel na rua Maitinga e como o espaço que a gente estava dando aula foi fechado, a gente não tinha aonde treinar. E aí vai em um lugar, vai em outro e o espaço não dava para concorrer com tantas pessoas. E aí o que foi que a gente fez? A ideia dele foi botar um treino na casa onde ele morava, porque a sala era grande. E aí o que acontece? Essa sala estava cabendo os alunos. E aí desse mutirão, desse pessoal todo junto, a gente começou a chamar ali de Assalpão. Entendeu? Então era aquela energia boa, aquela coisa gostosa, que só a gente da capoeira sabe como é. O que leva uma pessoa, mestre de capoeira, a transformar sua casa em uma academia de capoeira? Amor à arte e amor às pessoas. Eu acho que o que ele fazia aqui, um trabalho de tirar pessoas, a juventude de dentro daquelas partes ruins. Você entende o que eu quero falar, né? Então ele queria que aquelas pessoas não se envolvessem naquelas coisas. E aí fazia com que as pessoas se envolvessem com ele, tipo capoeira, ele dá aula, ia pra praia, levava todo mundo. E é engraçado, a gente ia pra praia, era uma muvuca de gente atrás dele. Era muito lindo, muito gostoso. Aí, nessa posição, ele abria assim a casa, botar as pessoas pra dentro pra evitar essas pessoas estar naquele meio ruim. Eu chegava final de semana, nem conseguia me controlar de tanto aluno dentro da casa dele. Parecia um orfanato. Entendeu? Eu achava muito bonito, porque ali eles comiam, eles bebiam, eles se divertiam de sábado a sábado, domingo a domingo. E ele estava presente em tudo que esses meninos faziam. E a gente não acha benefício de governo, de Estado, de nada, não acha custo nenhum, que é pelo amor mesmo, pela força de vontade da gente. Eu acho que ele devia ter mais olhos pra gente aqui, né? Pra gente da favela, né? Porque na favela aqui tem muita coisa boa. A gente não tinha ajuda nem de governo, nem de prefeitura, nem de localidade nenhuma. Tinha ajuda do pessoal, que a gente tinha academia, a gente tinha água, a gente tinha luz fornecida pelos pessoal. Mas verba propriamente dita de governo, nenhuma. Não tinha nada disso. Mas essa capoeira não tem apoio praticamente de ninguém. É difícil, a pessoa que tem que manter sozinho mesmo. A gente que está dentro do meio periférico, a gente tem que fazer. Porque se a gente o Estado não faz, nós temos que dar a nossa parte, porque eles sabem que nós estamos dando a nossa parte para que evitem isso acontecer. A gente está tentando, ele não está conseguindo, é bem poucos aqueles que aceitam,
E o governo não está nem aí, o Estado não está nem aí com essas coisas, que o que deu, deu, o que não deu, não deu, porque se eles quisessem realmente alguma coisa, eles abririam casas e mais casas de alguma coisa para poder as pessoas estar ali naquele foco e não estar se envolvendo no mundo da droga. O mestre sempre passou para a comunidade que a capoeira é uma arte, uma cultura, e tiraria as crianças de fazer outras coisas negativas e focar na capoeira para ser alguém, um professor, uma professora, e passa sempre coisas boas para eles. Ele fazia parte de alguma religião? Sim. Ele fazia parte do candomblé. Fez santo, ele tinha as entidades, né? Ele zelava das entidades deles. Ele, por ser uma pessoa de candomblé, ele era discriminado? Rapaz, era bastante. O pessoal criticava bastante ele, devido ele ser do candomblé e também a maneira de ele agir e de ele viver. Ele sofreu um distúrbio, onde ele teve um problema um pouco que na mente, e acabou tendo um aneurisma. Ele teve um derrame cerebral? E acabou tendo um derrame cerebral. Na verdade, ele ficou doente quando ele viajou, né? Aqui ele estava uma ótima pessoa, estava bem de saúde, graças a Deus. Quando ele começou a se comunicar muito com a gente percebeu que ele estava com dificuldade, aí eu e minha irmã se dedicou a conversar com ele, ver se ele queria vir embora. A gente se reuniu até em buscar, mas se tornava mais caro ele vir, ir buscar ele do que ele vir de ônibus ou de avião. Aí nós sugerimos ele que ele viesse de avião e nós pegávamos ele no aeroporto e levava para casa da nossa mãe. Aí foi isso que a gente combinou, deu certo. Ele chegou para aqui, para o bairro, em outubro, né? Setembro, mais ou menos. Setembro, outubro. E aí a gente fez todos os trâmites hospitalares, internou em alguns hospitais, teve que ser removido. Removemos ele para a UPA aqui do Santo Inácio. Do Santo Inácio a gente removeu ele, a regularização levou ele para o hospital, onde infelizmente, por ironia do destino, ele veio a óbito. No dia 29 de setembro de 2016, ele veio a falecer. Quando o mestre se encontravam pra jogar a capoeira, que tempo bom, tempo que não voltam mais. Quando os negros de Aruanda jogavam todos iguais. Não tem como dizer pra você com a saudade, que é uma coisa que não sai nunca do peito, essa saudade, essa dizer assim, hoje ele foi e parece que nunca foi, porque a gente nunca esquece daquela pessoa. Eu mesmo não esqueço, sei que tá fazendo falta, que não tá mais próximo da gente, mas de qualquer jeito, do jeito dele tá próximo sim. A saudade é grande, né? A saudade é muito grande. Fez 1 ano e 2 meses que a gente perdeu ele, mas assim, o mais importante de tudo é saber que onde quer que ele esteja, ele está bem e com certeza ele cumpriu o papel dele aqui na Terra. Nas músicas de Angola é o momento que eu mais sinto a presença dele, né? Aquele momento que eu vou cantar aquele lamento, que eu canto aquele lamento direcionando aquele lamento para ele, que eu sinto que ele está ouvindo, eu sinto que ele está do meu lado, tocando e vibrando com essa música. Então, como eu falei no início, falar de Léo sem se emocionar é muito difícil. A gente continua dando seguimento aonde o mestre parou. Ele nunca discriminou, ele nunca fechou as portas para nenhum que seja. Se você chegasse com dinheiro, sem dinheiro, você treinava. E a gente está dando continuidade a esse trabalho, porque eu acho que se a gente parar, vai morrer não só o mestre, e sim aquele trabalho, aquela vida que ele dedicou à capoeira. Então, a gente se vê no trabalho. A obrigação da gente é levar adiante o nome e o trabalho do mestre Léo. Acho muito triste até ao adentrar aqui na academia, onde por muitas vezes eu entrava com ele do meu lado aqui para ministrar aula, né? Então é sem palavras para dizer o que sinto, né? Para mim,
ele não morreu, ele é um eterno, ele vive em meu pensamento, ele vive em nossos corações, ele vive em toda Pequeno Mestre. Ele está lá, que Deus o tenha e o guarde, que dê muita luz na sua jornada. Mas a vida é assim mesmo, eu só posso lamentar, que não tenta esperança, que um dia seu Léo encontrar. Lá no céu tem 3 estrelas, um é de outra paixinha, outro é mestre gigante, com sua força e valentia. Lá no céu tem 3 estrelas, um é de outra paixinha, outra é mestre gigante, com toda a sua força e valentia. Lá no céu tem 3 estrelas, um é de outra paixinha, outra é mestre gigante, com toda a sua força e valentia. Eu me dou minha vez, e o famoso mestre Paraná, esse mestre Canjiquinha, e o lendário besouro Mangacara. Onde manda a liberdade, tocava o teu rei, irmão, fazendo festa na quebrada, para a capoeira. A gente continua dando seguimento aonde o mestre parou. Outra é mestre gigante, com